Alunos e alunas da Escola Birajara, das turmas de primeiro ano, sejam bem-vindos à nossa revisão de preparação para o provão de Geografia. Vamos fazer um teste com vocês de preparação para essa provão. É interessante que vocês se adaptem um pouco à nossa metodologia de questão. Normalmente as questões do provão, gente, elas vêm contextualizadas. Então ela vem com um texto, com um gráfico, um mapa, uma charge, uma tirinha, uma tabela, tá bom? Então essas informações, elas são chamadas de estímulo. Elas são o estímulo para que você possa responder à questão, tá bom? Nesse caso, da questão de exemplo que nós vamos resolver, o nosso estímulo é um texto. Então vamos lá. Movimento de translação, por professor Átila Matias. O movimento de translação acontece quando a Terra completa uma volta ao redor do Sol. Ele dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Diante disso, a cada 4 anos, um dia a mais é colocado no ano, o dia 29 de fevereiro. Quando isso ocorre, tal ano é chamado de ano bissexto. Assim como a rotação traz os dias e as noites, e a elevação do nível do mar, que nós chamamos de maré, comparando-se litorais do hemisfério leste e oeste, a translação também gera algumas consequências, como a definição das estações do ano e fenômenos como solstícios e equinócios. Por conta do ângulo de inclinação da Terra em relação ao Sol, a iluminação solar não atinge todas as regiões de forma igual. Dessa maneira, algumas áreas recebem mais luz solar, as áreas próximas ao Equador, e outras recebem menos, as áreas próximas aos polos do planeta. Essa diferença na incidência luminosa em determinados momentos do ano irão produzir o que chamamos de estações do ano. Tendo feito a leitura do texto, nós vamos para a questão. Baseado na leitura do texto, podemos afirmar que a translação é responsável. Então perceba que, primeiro, ele vai dizer que é com base na leitura do texto. Então você pode ter estudado qualquer outra coisa a respeito disso antes. Você não vai dizer o que você sabe. Você vai dizer de acordo com o que está escrito no texto. Tá bom? Outra coisa que termina com reticências, porque a frase, o enunciado da alternativa, ele deverá completar o sentido da frase do enunciado da questão. Quando ele diz, podemos afirmar que a translação é responsável, ele está querendo saber qual é a consequência do movimento de translação. Então, o que é que a translação nos causa? O que é que ela traz para o planeta? Vamos às alternativas. Na alternativa A, diz que a translação é responsável pela inclinação do eixo terrestre. Lá no texto, ele fala sobre inclinação do eixo terrestre, mas ele não diz que a translação é responsável pelo eixo terrestre. Ele diz que a inclinação provoca uma diferença na distribuição de temperaturas ao longo do planeta. Tá bom? Então, essa alternativa não corresponde à resposta certa. Letra B. Responsável pela existência dos dias e das noites. Nós vimos no texto que quem produz isso é o movimento de rotação, não a translação. Então, essa também não é uma alternativa que possa ser marcada. Na alternativa C,
responsável pela ocorrência dos solstícios e equinócios. Ah, agora sim, nós temos uma coisa que foi dita no texto. A translação é responsável pela ocorrência de solstícios e de equinócios. A alternativa D diz que é responsável pela definição das zonas quentes e frias do planeta. Também vimos que não é assim. Não é a translação que é responsável por isso. E a alternativa E fala que é responsável pela ocorrência das marés diferenciadas no leste e no oeste. Quem provoca as marés, de acordo com o texto, é o movimento de rotação, não a translação. Então, também não posso marcar essa alternativa. Resultado é que a letra C seria a alternativa correta e todas as outras são alternativas que não correspondem à resposta para a questão. Para a gente continuar, vamos fazer um outro exemplo de resolução usando a imagem. Antes da gente ir para a questão, perceba que é importantíssimo ler o texto, analisar o gráfico, analisar a tabela, analisar o mapa, analisar a imagem, a charge, a tirinha. Então, o que for dado como estímulo para a questão, você deve analisar antes de começar a resolução. Porque assim, quando você for resolvendo, já você não precisa nem voltar para o texto para você responder, tá bom? Essa imagem que nós temos aqui, ela vai mostrar, gente, diz aqui movimentos da Terra, mas ela não mostra só o movimento da Terra. Ela está produzindo aqui, reproduzindo o movimento da Lua, o movimento da Terra e o movimento do Sol. Tá bom? Vejam aqui. Vocês estão percebendo que ao lado da Lua nós temos aqui... Ao lado da Lua nós temos uma setinha indicando que ela faz um movimento de rotação. Vocês estão conseguindo ver? E dela parte um círculo que envolve o planeta Terra, que mostra aí que a Lua também faz um movimento de translação em torno do planeta Terra. Quanto tempo leva para a Lua completar uma translação em torno do planeta Terra? 28 dias. Então, o planeta Terra, a Lua, leva 28 dias para completar um ciclo total em torno do planeta Terra. Esse movimento que a Lua faz em torno do planeta Terra irá proporcionar o que nós chamamos de fase da Lua, tá certo? Aquelas que a gente vê lá no calendário. Então, veja que a gente consegue perceber desse desenho aí que até a Lua faz um movimento de translação em torno da Terra. Também tem a rotação da Lua, da Terra, do planeta Terra, que tem aqui um círculozinho envolvendo o planeta e tem uma seta indicando 24 horas. É o tempo total de que a Terra leva para dar uma volta em torno do próprio eixo. Passando pelo planeta Terra tem uma grande trajetória que vai circulando, que tem aí o valor de 365 dias. Essa trajetória de 365 dias é a translação do planeta Terra em torno da órbita solar. Então, o planeta leva 365 dias para fazer uma volta em torno do Sol. E em volta do Sol, vocês estão vendo um outro círculo com um número aí 27 dias. Esse é o tempo que o Sol leva para dar uma volta completa em torno do próprio eixo. Então, o Sol também realiza um movimento de rotação. E a rotação do Sol, um dia solar, tem 27 horas de duração. Tudo isso, gente, a gente pode inferir a partir da observação da imagem. Vocês estão percebendo? Todos esses valores numéricos aí estão indicando aí os movimentos desses astros. Tendo feito a análise da imagem, vamos para o que nos diz a questão.
Mais uma vez, a questão estabelece, conforme observação da gravura. Então, você não vai procurar em outra informação, em outra fonte. Você precisa apenas observar e analisar a gravura para que você possa responder essa questão. Então, vamos lá. Conforme a observação da gravura, podemos afirmar que... O que a gente pode afirmar a respeito dela? Vamos às alternativas. Na alternativa A, diz que o planeta não realiza nenhum movimento no espaço. Isso é verdade? Lógico que não. Se não realizasse, não tinha por que a gente ter essa imagem. Na alternativa B, diz que o planeta, a rotação da Terra, é o movimento realizado em torno da Lua. A rotação é em torno da Lua? Não, né, gente? A alternativa C diz que a trajetória da Terra em torno do Sol tem uma duração de 24 horas. Também não, né, gente? A alternativa D diz que a rotação da Lua tem duração de 28 dias. Não é a rotação da Lua, é a translação da Lua. E a letra E diz que o planeta leva aproximadamente 365 dias para dar uma volta completa em torno da órbita do Sol. Então, essa seria a alternativa a marcar como correta. Espero que vocês tenham entendido como se procede a resolução das questões. Na nossa prova, a gente vai ver os assuntos relacionados com a definição de paisagens naturais, paisagens artificiais e o conceito de espaço geográfico. Nós vamos falar sobre as implicações do movimento de rotação, do movimento de translação, com a ocorrência dos solstícios, dos equinócios. Vamos falar sobre as noções de orientação no espaço, a rosa dos ventos, os pontos cardeais, pontos colaterais, pontos subcolaterais. Também vamos tratar sobre localização de pontos usando as coordenadas geográficas, latitude, longitude e a identificação da localização desses pontos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Qualquer dúvida, vocês podem me encontrar nas redes sociais. E vocês têm um questionário para vocês responderem no site da escola, que vocês podem usar para se aprofundar no estudo do assunto, tá bom? Interessante, pessoal, que vocês vejam também no site, já tem disponível para o aprofundamento de vocês o livro didático de geografia. Então, você vai na pasta de geografia, aulas e atividades, e lá mais embaixo temos aqui o livro de geografia em PDF. Eu coloquei apenas o capítulo 1. Aos poucos eu vou colocar o capítulo 2, 3, 4 e assim vai, tá bom? Então, quem tiver curiosidade... Aliás, eu coloquei o capítulo 1 e o capítulo de apresentação, né? Porque no caso nós já vimos o capítulo de apresentação e o capítulo 1. Foram dois capítulos que nós já vimos. E aí, vocês querendo se aprofundar, está à disposição de vocês, tá certo? Muito obrigado. Tenham todos uma boa sorte na prova, um bom desempenho e até o nosso próximo encontro.